Aleluia. Se você o espera, diga glória a Deus. Aleluia. Maranata, não é? Você crê nisso? Quantas verdades, né? Cantamos aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Que bom, que bom, que bom. Que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Diga para esse irmão bonito que está do seu lado aí, fala que bom que você veio. Volte sempre, irmão. Coisa boa você aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Se os irmãos puderem acender aqui as nossas luzes, ficará perfeito. Você teve uma boa tarde? Tudo bem? Comeu bem? Almoçou bem? Descansou? Que benção. Teve um bom domingo de Páscoa. Só o irmão Francisco? Teve um bom domingo de Páscoa? Glória a Deus. Hoje pela manhã alguém mandou uma mensagem para nós, para a Nádia exatamente, e falou para ela assim, uma amiga, né? E falou, amiga, como as mulheres falam umas com as outras, né? Às vezes as pessoas me falam Feliz Páscoa e eu fico pensando, será que é certo desejar Feliz Páscoa? Pergunta boa, não é? Talvez uma pergunta dessas que podemos enviar aqui ao pastor Nilo, que gosta de responder as perguntas daquelas que nem sempre todos nós temos a resposta. E aí, será que podemos desejar Feliz Páscoa? E aí para isso, para responder isso, a gente precisa saber o que significa Páscoa, né? Nós cantamos aqui alguns hinos falando a respeito dessa morte e ressurreição de Jesus hoje. É interessante que outro dia eu ouvi alguém falando assim, mas não foram 3 dias, foram 5, e as pessoas querem fazer conta e querem ser mais, achar coisas que não estão escritas, né, para tentar provar sei lá o quê. Mas nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Eu vou dizer de novo, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E Ele está vivo. Glória a Deus, se você crê nisso, aplauda o Senhor. Ele está vivo. E o que nós celebramos hoje, se é que celebramos essa data, é exatamente isso. Na verdade, nós não celebramos só hoje, vou falar aqui sobre isso. Nós celebramos todos os meses, fazendo aquilo que a Bíblia diz, fazendo memória de mim. Foi o que Jesus nos deixou como ordenança. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Rapidamente, eu começo com o texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. Raniel, falei para o Raniel que hoje vou contar com a ajuda dele ali na pilotagem dos versículos. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. Olha o que está escrito, eu vou ler sempre na versão que você tem aí para ficar mais fácil. Diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O texto diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, falar sobre Páscoa não é errado. A Bíblia diz, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Acontece que, assim como em tantos outros temas bíblicos, esse é mais um tema que tentou ser, eu não vou dizer roubado da Bíblia, mas eu vou dizer emprestado da Bíblia, para fazer uso com outros sentidos, com outras direções. Por exemplo, hoje é um dia em que alguns pais colocam lá ovos de chocolate.
escondidos na casa e os seus filhos acordam e vão procurar os ovos. É até uma tradição em algumas famílias. Eu confesso para você que o meu pai já fez isso antes de nós termos o entendimento real da Páscoa, né? Nós já fomos procurar ovos dentro de casa. Então é pecado comer um ovo de chocolate? Meu irmão, não é pecado. Mas é importante que você saiba que a Páscoa não se resume àquele ovo de chocolate que você comprou e por ter comprado exatamente essa semana, provavelmente pagou bem caro. Porque essa semana os mercados lotaram as suas prateleiras de ovo e a turma vai inventando ovo, e os ovos enchem os olhos. E alguém poderia chegar aqui e falar, ovo é ruim? Imagina, irmão, ovo de chocolate é bom demais. Alguém discorda? Levante a mão. Quem nunca comeu um chocolate, que me atire aqui a primeira pedra. É ruim o ovo de chocolate? É bom? E se for de pistache? Aí é bom demais. É muito bom, irmão. Não podemos ser hipócritas. Não coma ovo porque é ruim. Não, é bom. Vai te fazer mal. O único prejuízo que você vai ter provavelmente é engordar alguns quilos, se você comer muito. Mas é bom o produto, né? Se for bem feitinho, é ótimo. Acontece que nós, como crentes, precisamos entender o que é a Páscoa. Assim como outras datas que foram tiradas da Bíblia para fazer comércio, essa é mais uma delas. Não é? E as pessoas estão vivendo a Páscoa apenas como uma religião. E aproveitando inclusive a Páscoa, algumas pessoas para reunir as suas famílias, o que também não é errado. Eu recebo muitas mensagens de Feliz Páscoa e retribuo Feliz Páscoa para você também. Sabe por quê? Porque Páscoa, de acordo com o que a Bíblia diz, ela é exatamente o sacrifício de Jesus, que foi executado em nosso favor. Então, quando eu estou desejando a alguém Feliz Páscoa, eu estou falando para ele, feliz sacrifício de Jesus a seu favor. Agora, se essa pessoa entende isso e ela aceitou o sacrifício de Jesus para a sua vida, aí é um outro ponto, não é? E vamos entender como nasceu a Páscoa. A Páscoa também não nasceu no Novo Testamento. A Páscoa é algo já que foi estabelecido no Antigo Testamento. Deus estabeleceu a Páscoa, não é? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus nunca foi pego de surpresa. Às vezes a gente pode pensar assim, desculpe, aconteceu aquilo lá em Gênesis, né? Deus criou o homem, criou o mundo, e de repente Deus pensava que ia dar tudo certo, e aí veio o diabo e atrapalhou o plano. Não, meu irmão, já estava tudo programado. Deus já sabia de tudo. O plano de Jesus já estava desenhado. Deus não foi pego de surpresa. Às vezes nós lemos a Bíblia assim, e tentamos ser racionais. Não seja racional ao ler a Bíblia. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Continue lendo a Bíblia, mas não queira ser matemático ao ler a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual e ela trata das coisas espirituais. Portanto, quando nós lemos lá em Gênesis todo aquele plano, né, o homem sendo criado e toda aquela situação, e de repente o homem peca, e aí naquele momento entra em vigor o plano de resgate desse homem. Mas esse plano, ele não poderia ser colocado de qualquer maneira. Deus tinha que ir dando vislumbres a respeito desse plano. Então, em Êxodo, quando Moisés é levantado para ser o libertador, olha o termo, libertador do povo de Israel, esse povo que Deus já havia prometido a Abraão no livro de Gênesis. Moisés então é levantado como o libertador, e Moisés já é uma das figuras que anuncia o que seria Jesus Cristo mais à frente. Moisés então, no papel de libertador daquele povo, daquela situação,
Deus fala com ele e estabelece a Páscoa. Ali era já um anúncio de o que aconteceria na nova aliança. Naquele momento era a antiga aliança, mas nós vamos ver como isso se conversa com a nova aliança. Raniel, por favor, Êxodo 12. Vamos ler o que está escrito aí nesse texto. Êxodo, capítulo 12 e o versículo 3. Primeiro texto que nós podemos ler para nos ajudar a entender. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Você já ouviu falar em cordeiro lá no Novo Testamento? Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Isso foi o estabelecimento ali da Páscoa, Deus falando com Moisés, para que acontecesse esse rito lá com o povo de Israel, que estava ainda no Egito. Agora, Rani, por favor, vá em João, capítulo 1 e o versículo 29. Nós vamos ver o texto mais claro a respeito desse mesmo termo, o cordeiro. Lá em Hebreus, enquanto o Raniel acha aí para nós, o autor aos Hebreus, ele diz que no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, os homens comemoravam pecado uma vez ao ano. Eles faziam um sacrifício que não era para livrar o povo do pecado, mas era para dizer: olha, vocês são pecadores e nós estamos aqui sacrificando. Acontece que no plano de Deus, um dia viria esse cordeiro aí, que João citou no capítulo 1 e no versículo 29, dizendo assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja que não está escrito comemora, passa a mão. Ele está dizendo tira. Então, uma vez que eu e você aceitamos esse sacrifício, nós podemos continuar com o pecado? Não. Como diz o nosso amado pastor Rui, o pecado já não é mais um estilo de vida para nós. Eu também não seria nécio aqui de dizer: olha, a partir desse momento aceitamos o sacrifício e nenhum de nós nunca mais peca. Não. Não digo isso. Mas o pecado na nossa vida não pode ser mais uma prática constante, mas ele tem que ser, se acontecer um acidente. Você não vive mais no pecado. Eu e você não vivemos mais debaixo da lei do pecado. Agora nós vivemos debaixo de uma outra lei. É a lei do Espírito de vida. Você é livre. Eu vou dizer de novo, você é livre. Você que aceitou esse sacrifício, você é livre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De quem está falando? Jesus. Esse mesmo que nós cantamos aqui, não é? Que o Caio interpretou aqui o cântico. Quando eles viram e disseram: Rabone, meu Jesus ressuscitou. Coisa linda, não é? Hoje eu também ouvi, tem muita gente curiosa, tem muita gente falando cada bobagem, irmão. Hoje eu vi um rapaz falando que Jesus, na verdade, não ressuscitou assim na prática. Eu falei, então tá bom. Porque os homens são assim, querem ser matemáticos, olha, você viu lá que o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou, atravessava as paredes, então era um espírito. Eu falei, Jesus. As pessoas ficam tentando desconstruir a Bíblia, desconstruir aquilo que está escrito. Jesus morreu e ressuscitou.
Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, meu irmão. Não tem outro. Não adianta a gente querer procurar outro. Não adianta os homens quererem procurar outro. Todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia diz que tem um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus. Ele mesmo falou a respeito de si próprio, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai, ele disse vem. Por quê? Porque Ele está junto do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É esse Jesus. Vamos continuar aqui na Páscoa. Versículo 7 lá, Rani, de Êxodo 12. Vamos lá, vamos ver o que o texto fala sobre a Páscoa. Diz assim: desse mesmo cordeiro que as famílias sacrificaram ali então, diz: e tomarão sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que a comerem. O Novo Testamento fala a respeito de sangue? Puxa vida! E como fala, né? Rani, vamos lá, agora eu vou te dar trabalho, hein? Efésios 2:13, abra lá para nós, por favor. Meu irmão, na nova aliança é baseada em sangue. Diga isso comigo: a nova aliança é baseada em sangue. A nova aliança é baseada em sangue. Que sangue é esse? O sangue de qualquer um? Não. O sangue de Jesus Cristo. E olha o que está escrito: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Cristo. 1 Pedro 1,19, Rani. Esse texto diz que pelo sangue, não é por outro caminho, não é por outra porta, não é por outro meio, mas o transporte que nos leva a Deus é o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor. Tem um canto que nós cantamos aqui, né? Faz tempo que não cantamos, mas diz assim: eu nunca saberei o preço. Sabe por quê? Porque não foi qualquer preço. Olha o que está escrito aí: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Acaba aí, Rani? Vai para o próximo. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Um sangue imaculado. Agora, Rani, 1 João 1:7. O sangue de Jesus, esse mesmo que foi representado lá pelo sangue do Cordeiro. Agora, por que Deus falou para o povo passar esse sangue na porta? Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que nos purifica? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas tem alguns pecados que, puxa, esse eu acho que o sangue não consegue. Meu irmão, o que está escrito no texto? Todos. Diga todos. Tem alguma coisa que pode ficar fora de todos? Não, todos. Mas tem um pecado aqui que esse é demais. Meu irmão, é todos. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar a mim e a você de todo o pecado. Não é de alguns, não é de alguns mais especiais, não é de outros menos especiais. A Bíblia diz todos. E se você está aqui hoje e porventura ainda vive na prática do pecado, eu digo a você: se arrependa e largue isso. Você precisa entregar a sua vida a Jesus por inteiro, porque alguns de nós vivem como aquela história que o pastor Rui gosta de contar, né? Deixa sempre um preguinho em um dos cômodos. E não pode ter um preguinho do nosso inimigo dentro da sua casa, em alguns cômodos, ou em nenhum cômodo. O inimigo não pode ter nada
em nós. Nós precisamos nos limparmos com o sangue de Cristo e sermos totalmente purificados. E não adianta eu e você ficarmos querendo maquiar o pecado e inventar, mas acontece que isso aqui, se a gente for ver no contexto de hoje, né, trazendo para os nossos dias, não é tão pecado assim. Não, meu irmão, pecado é pecado. Pecado é pecado. Diga isso para você gravar: pecado é pecado. O problema é que muitos de nós se convertem na emoção. E aí quando nós nos convertemos de maneira emocionada, a nossa conversão depende do nosso estado emocional. Eu e você não temos que nos converter na nossa emoção, nós temos que nos converter de maneira racional. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada vez que você conhece mais, você fica mais liberto. Sabe por quê? Porque se você se converter com base na sua emoção, o dia que você estiver muito bravo, você já deixou de ser tão convertido assim. E o dia que você estiver muito feliz, aí você fica mais convertido. Agora, quando você e eu nos convertemos de maneira racional, não tem variação. Pergunto aos que são bons de matemática: quanto que é 5 vezes 5? 25, ó, que irmãos inteligentes. Quanto que é 5 vezes 5 aqui no Brasil? 25. E quanto que é 5 vezes 5 lá na China? 25. Mas e se um japonês nervoso na guerra, quanto que é 5 vezes 5 para ele? É 25. Mas e um cearense bravo, quanto que é 5 vezes 5 para ele no seu estado de braveza mais alto assim? É 25, irmão. Falou um baiano, não um cearense, né? O irmão Francisco é baiano. Percebe? Você pode estar bravo, 5 vezes 5 é 25. Você pode estar feliz da vida, 5 vezes 5 é 25. Portanto, os princípios que regem a nossa conversão não podem ser emocionais. São princípios, tem que saber, tem que estar gravado. Porque se você estiver nervosinho ou se você estiver bem, você continua convertido. E não é por emoção. Não é porque eu estou feliz, ou não é porque eu estou vivendo, né, numa nova geração, um tempo novo, em que as versões bíblicas estão tentando me dar, inclusive, subsídio para dizer que, poxa, isso aqui não é tão pecado assim. Não, meu irmão, pecado é pecado. A gente pode querer procurar a versão que a gente quiser, na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na linguagem de amanhã. Aquilo que está escrito que é pecado, nós não podemos mudar e relativizar. É pecado. Então, quem tem que se mexer para se livrar disso? Nós. A Bíblia não muda. Aquilo que Deus estabeleceu não se altera. O texto diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 22 e 14, né? Dos textos que o pastor Nilo mais gosta. Lá de Apocalipse, vamos ver o que diz lá, a respeito do sangue. Tudo isso sobre o sangue, para você ver que o sangue que foi estabelecido ali por Moisés, né, por Deus a Moisés, e aí diz assim o texto: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabe qual é a notícia? Se você ainda não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, o conselho bíblico para você hoje não é meu, não, é bíblico. Corra e faça isso o quanto antes. Se você quiser entrar por essas portas aí, ó, corra. Mas eu estou esperando porque eu ainda acho que eu tenho muita coisa para viver e quem sabe, não é? Então, eu vou te dar um conselho bíblico. Você não sabe que hora, nem que dia, pode vir o seu chamado. Você pode estar aí belo, saudável, vivendo até no auge da sua vida, mas esse dia pode chegar para você. Né? Nós esperamos, desde que eu cheguei aqui na igreja, 38 anos atrás, que eu ouço falar: Jesus está voltando. E de fato,
Jesus ainda não voltou naquilo que é essa palavra quer dizer. Nós acabamos de cantar Maranata, né? Nesse exato termo que nós dizemos, Jesus está voltando, Jesus ainda não voltou para resgatar toda a igreja. Mas para muitos irmãos, Jesus já voltou. Porque esses já não terão mais como voltar atrás, não tem mais chance. Já voltou, não é? Está voltado. Para o meu pai, Jesus já voltou. E ele ouviu a primeira vez junto comigo. Para muitos de nossos irmãos aqui, para o irmão Odilon, Jesus já voltou. Para o Celso, Jesus já voltou. E para tantos outros que nós conhecemos. Talvez alguém da sua família que já partiu, Jesus já voltou para essa pessoa. A pergunta é, será que ela estava preparada? Porque não dá tempo, meu irmão. Alguns ainda têm tempo, passa por um período ali de doença. Tem um tio meu que Jesus voltou para ele um pouco antes de voltar para o meu pai. Ele andou aquele que alguns de nós já brincou dizendo um crente Raimundo. Já ouviu falar disso? Um pé na igreja e um pé no mundo. Esse meu tio brincou com isso a vida toda. De repente ele ficou doente de um jeito que ele já sabia que não tinha mais como reverter. E olha, segundo a minha tia, ali nos 46 do segundo tempo, que já estava, ele confessou Jesus. E se não dá tempo? E se não dá tempo? Quantas pessoas deixaram chegar nesse momento, correndo um risco, vivendo no pecado, correndo um risco, é um risco seríssimo. Então, não corra esse risco. Portanto, nós acabamos de ver que na Páscoa de Moisés falou sobre o Cordeiro, o Novo Testamento falou sobre o Cordeiro. Na Páscoa de Moisés se falou sobre o sangue, na Nova Aliança temos o relato sobre o sangue. Rani, por favor, o versículo 13 lá do capítulo 12 de Êxodo. Vamos ler o que está escrito lá, vamos ler outro termo, por que o sangue? E esse é o maior problema nos dias de hoje. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, quem está falando com Moisés aí é Deus, irmãos. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vai o próximo. Vai mais um. Tem um dos textos, deixa eu encontrar aqui. Vai lá, Rani, passe mais um, porque é onde ele fala exatamente, próximo. Deixa eu achar aqui para não ficar fazendo o Rani ir à toa para frente. Esse que nós lemos foi o 13. Celebre, no primeiro dia. Muito bem, no 23, Raniel, por gentileza. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Olha que interessante. Às vezes, nós entendemos que o próprio Deus entrou e matou os egípcios, mas a Bíblia diz que Deus permitiu que o destruidor entrasse para matar os primogênitos. E na casa dos israelitas, aqueles que tinham o sangue na sua porta, Deus os protegeu
e ali não entrava o destruidor. Meu irmão, hoje nós vivemos em uma nova aliança. Nenhum de nós, e eu não lhe aconselho isso porque a Bíblia não diz isso, para você passar o sangue na sua porta. Nós não estamos mais vivendo em uma aliança em que nós temos que fazer as coisas fisicamente. Essa é uma delas. Mas a Bíblia diz que este mesmo sangue é Ele quem é a arma para nos proteger do destruidor nos dias de hoje. É este mesmo sangue que nos protege contra o nosso inimigo. Isso está na Bíblia? Sim, está. Mateus 4:16. Vai lá, Rani, por favor. É o sangue de Jesus que nos protege. Nós temos uma aliança com Deus. Vou falar de novo. Nós temos uma aliança com Deus. Ah, mas todo mundo tem? Não, quem aceitou essa aliança. Olha o texto que diz aí: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quem é essa luz? É Jesus. Através desse sangue, nós passamos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que nós cantamos, é isso que a Bíblia diz. Nós não estamos mais fazendo parte do reino das trevas. Agora, vai em Hebreus 2,14, que é um texto tão falado aqui, né? Então, enquanto o Rani vai abrindo, eu já vou falando. O texto diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Meu irmão, quem destruiu o diabo não foi eu, não foi você. A Bíblia diz que foi ele, através da sua morte. Através desse sangue. Nós estamos protegidos por ele. Hoje nós cantamos um cântico aqui, que em determinado momento ele cita um trecho do Salmo 91. Tem muita gente que deixa aberto o Salmo 91 na sua prateleira, como um amuleto, porque ali está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu lhe pergunto, sabe quem habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa? Só quem tem aliança com Ele. Porque as pessoas fazem isso como se aquele texto fosse livrá-las de qualquer mal. Pois eu vou lhe falar. É um engano. O texto é verdadeiro, mas o texto fala para quem tem aliança com Ele. Quem tem aliança com o Altíssimo está protegido. Quem não tem, não está. É verdade que a Porto Seguro, por exemplo, faz seguro de casa e de carro? Sim ou não? É verdade. Alguém aqui tem seguro de carro? Eu creio que muitos, né? Pastor Disseu, vários de nós. Se você tiver um seguro da Porto Seguro e alguém roubar o seu carro, ele está segurado, a Porto Seguro vai fazer o quê? Vai correr atrás de todas as custas para lhe devolver um carro. Mas eu também tenho um carro, e o meu carro está pertinho do seu. E o meu carro é roubado e o seu não. Aí eu falo assim, puxa, mas o meu carro estava do lado do carro do pastor Samuel. E o carro dele é segurado. Então, custa proteger o meu? A Porto Seguro vai proteger? Não. Ela vai falar, não tem nada a ver com você. Porque você não me procurou. Não colocou seu carro no seguro. Sabe que tem muitos de nós, muitas pessoas, achando que está com a sua vida segurada, porque deixou um texto aberto, mas esse texto não foi escrito para qualquer um, foi escrito para os filhos. Mas os filhos são aqueles que Deus já escolheu e predestinou? Não, Deus escolheu a humanidade toda. Mas cabe à humanidade escolher também a Deus. Se você está aqui hoje, eu quero crer que você já escolheu o Senhor na sua vida e tem uma aliança com Ele. Portanto, esse texto pode ser para mim e para você. Mas para quem não fez seguro do seu templo, para quem não
averbou esse seguro. E o que seria averbar esse seguro? Olha, a Bíblia diz: aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca, esse averbou. O que é averbar? Confessar. Não tem nada mais do que isso. Nós podemos falar coisas mirabolantes. Mas para você se converter, para você aceitar Jesus, para você ter garantia, olha, você tem que pagar. Não, meu irmão, não tem que pagar nada. É de graça. A Bíblia diz que é pela graça. É só você e eu termos a vontade, o desejo, a decisão de entregarmos a nossa vida a Ele. A partir desse momento é como se nós estivéssemos pegando esse sangue e fazendo exatamente aquilo que está escrito lá em Êxodo, passando nas portas e entrando em aliança com Ele. Eu espero muito que você já tenha feito isso, mas se você não fez ainda, não perca tempo. Não fique cocheando. Será? Puxa, mas eu nasci na igreja. Ora, foi semana passada que o pastor Josué esteve aqui? Ou foi a semana passada? A semana passada, não foi no jejum não, foi no domingo. Na semana passada ele esteve aqui, ele citou uma fala do nosso pastor bem antiga. Não é porque você nasce dentro de um pacote de bolacha que você é bolacha. Você sabia que se você se sentar na sua garagem e ficar lá por 10 anos, daqui 10 anos você continua sendo você e não vira um carro? Você vai ser você. Então não é porque você vem na igreja há 222 anos que você é crente não, meu irmão. A gente não pode confundir isso. Eu sou convertido há tanto... Não, é tempo de igreja. Precisa ver se realmente é tempo de conversão, né? Outro dia alguém me perguntou: faz quanto tempo que você é convertido? Eu falei: olha, deixa eu corrigir a sua pergunta. Eu estou na igreja faz 38 anos. Convertido estou há uns... alguns. Porque Aliás, nós nos convertemos todos os dias, porque todos os dias aparecem coisas novas. Ontem eu estava falando para um grupo de adolescentes e jovens, e eu falei para eles, vocês, aqueles que ainda nunca namoraram, não são convertidos em relação ao seu namoro, porque você nunca namorou. O dia que você começar a namorar, aí você precisa converter o seu namoro. Seu namoro precisa ser convertido, né? Aliás, aproveito para dizer para você que está namorando, ou está noivo, ou está qualquer coisa que não seja casamento, meu irmão, se você está já vivendo numa vida de prática sexual, você está em pecado. Mas acontece que os tempos, não tem tempo, é o que a Bíblia diz. Está casado? Glória a Deus. Não está em pecado. Corrija, dá tempo. Case logo. Ou faça como Paulo aconselha, né? Se afaste. Portanto, nós vimos aqui que aquelas pessoas fizeram uma aliança com o Senhor, passaram sangue na sua porta, e hoje nós também, que aceitamos o sacrifício em nosso favor, temos essa mesma aliança. E para fecharmos, Êxodo capítulo 12, o versículo 14, ele fala sobre uma prática que nós temos até hoje. 14, Rani. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Antes de nós irmos para o Novo Testamento, para você que é inteligente, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas Páscoas nós celebramos por ano? Aqui na igreja do Parque América? 12. Aí você fala, 12? Mas só tem uma. 12, meu irmão. Porque toda ceia para nós é um culto de Páscoa. Nós não esperamos o mês de abril para celebrarmos a Páscoa. Nós não esperamos o mês de março para poder contar 40 dias e fazer algo que algumas pessoas praticam chamado quaresma, mas está tudo bem, nós respeitamos isso. E a quaresma essas pessoas ficam um período sem comer carne, até chegar na sexta-feira, que foi a sexta-feira antes de ontem, chamada
a Sexta-feira Santa. E aí, na Sexta-feira Santa, então, finaliza esse período de Quaresma e nesse domingo é considerado, então, a Páscoa. Nós, é uma data, ok, respeitamos ela, usufruímos dela, mas a nossa Páscoa é celebrada todo mês, no segundo domingo de cada mês, no culto das 19 horas, inclusive você está convidado para vir aqui na próxima ceia. Essa é a celebração da nossa Páscoa. Que você hoje tenha celebrado, glória a Deus. Muitas igrejas o fizeram. Tivemos hoje, as classes da escola dominical fizeram isso para ensino das nossas crianças. Todas as crianças foram embora hoje com o kit da ceia. Ou eles cearam na classe, ou eles foram para casa com esse kit. Para quê? Para poder ter o símbolo na sua mão daquilo que se diz no dia de hoje. A Páscoa. Talvez você estava esperando, puxa vida, mas o meu filho nem veio para casa com um ovinho de chocolate. Não, né? Graças a Deus aqui nós escolhemos ensinar ao seu filho a verdade daquilo que a Bíblia diz. Ah, mas o meu filho ainda acredita que tem o coelhinho da Páscoa e eu não quero frustrá-lo. Ora, ok, escolha sua, não tem problema. E algum dia ele vai descobrir que não tem coelho da Páscoa e nem Papai Noel. São descobertas, né, que nós fazemos aí ao longo da vida. E aí depois, irmãos, nós temos no Novo Testamento Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, e temos o texto que nós utilizamos aqui toda a ceia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, onde Paulo fala exatamente desse memorial. Ele diz lá, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e disse, comei, esse pão simboliza o meu corpo, que é partido por vós. Comei isto, como diz lá? Em memória. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice representa o meu sangue. Bebei em memória. E é assim que é. Por que nós fazemos isso todo mês? Porque nós estamos cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Isto é um rito, uma ordenança que foi deixada para a igreja. Tem igreja que faz como nós, todo mês, tem igreja que faz toda semana, tem igreja que faz uma vez por ano, está tudo bem. Cada um escolhe como fazer. Nós temos aprendido aqui, temos praticado assim, mensalmente. E o mais importante é que a simbologia do sangue é a mesma. Por isso que Paulo, no mesmo texto, ele não deixa de falar, examine-se, pois, o homem, e assim participe da ceia. Por quê? Porque não é para nós participarmos de maneira indigna. Não é para nós celebrarmos essa Páscoa de maneira indigna. É para nós estarmos numa atitude de santos, de separados. Se você e eu ainda não entendemos isso e continuamos vivendo na prática do pecado de maneira contínua, nós estamos celebrando a ceia de maneira indigna. E a Bíblia diz, não faça isso. Examine-se. E obviamente que quando Paulo diz examine-se, ele está dizendo, examine-se e se corrija. Examine-se e faça ajustes. Examine-se e acerte. Examine-se e pare de pecar. Examine-se e avance. E aí, no Novo Testamento, nós temos o texto que talvez seja o texto que mais pode simbolizar toda esse projeto de Deus, que é o projeto de resgate do homem. Está lá em João, capítulo 3 e o versículo 16, o Raniel vai colocar ele aí e nós vamos ler junto, mas obviamente é um texto que você conhece e já o declara, se não desde que você nasceu,
desde que você chegou aqui. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer novamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus foi em favor de mim, de você e de todos quantos aceitaram esse sacrifício. E assim como está escrito lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, aqueles que receberam, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Então, se você crê, você é um filho de Deus. Se você aceitou esse sacrifício, você é um filho de Deus. E o texto está dizendo que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que você morra nesse corpo físico, você estará com Cristo para todo o sempre e amém. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Esse sacrifício é exatamente a Páscoa, aquilo que nós celebramos e o que nos deixa muito felizes. A boa nova do Evangelho é: Jesus vive. Amém? Como o pastor Francisco gosta de dizer, Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Ele não está morto, não é? E ele também não é mais um bebê na manjedoura. Nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e está no céu para sempre. E a Bíblia diz que se você e eu entregamos a nossa vida a Ele, você e eu nos tornamos templo do Espírito Santo, e através do Espírito Santo Ele passa a habitar dentro de nós. Se você já o fez, glória a Deus. Se você ainda não fez essa decisão, eu lhe digo, faça isso o quanto antes, em nome de Jesus, e amém.